Existe um conceito que é, ao mesmo tempo, uma fonte incrível de conforto e um dos maiores escândalos para a nossa intuição humana. Hoje, a gente vai mergulhar no que se pode chamar de o escândalo da graça. Alguma vez a vida pareceu, sei lá, como se estivesse sendo vivida atrás de umas grades invisíveis? Essa é uma sensação bem mais comum do que se imagina, até mesmo para pessoas de fé. Sabe, aquele peso constante das críticas, uma lista de deveres e exigências que simplesmente não acaba nunca. É quase uma vida confinada a um ciclo de regras, vergonha e muito medo. Mas olha, essa prisão de regras não precisa ser o nosso destino final. Existe uma chave para essa liberdade. E essa chave está toda contida em um único e poderoso conceito. E essa chave, o conceito que muda absolutamente tudo, é a graça. Tá, mas o que exatamente é a graça? A gente ouve essa palavra por aí, mas o significado real dela é muito mais profundo e radical do que a gente costuma pensar. Na sua essência, a graça é o favor imerecido de Deus. Pensa nela como um presente. Algo que não dá para conquistar com esforço, não dá para negociar com bom comportamento e que não se perde por um erro. É totalmente de graça. E para a gente ter uma dimensão do quão chocante essa ideia pode ser, vamos usar uma analogia bem forte. Imagina um pai que teve seu único filho assassinado. Quais seriam as opções desse pai? Bom, a primeira, talvez a mais instintiva, é a vingança. Ele vai lá e mata o assassino. Depois vem a justiça. O assassino é preso, paga pelo crime. Um passo além seria o perdão. O pai, apesar de toda a dor, não deseja o mal para aquele criminoso. Mas a graça? A graça é algo de outra categoria. Seria o pai ir até a prisão, encontrar o assassino, adotá-lo legalmente e dar a ele o nome e a herança do filho que ele mesmo matou. Isso é graça. É escandaloso. E essa natureza radical da graça fica ainda mais nítida quando a gente coloca ela lado a lado com outro conceito fundamental, a lei. E aqui a gente entende a lei como aquele conjunto de regras e padrões morais que dizem como a gente deve viver. Olha só, a diferença principal pode ser resumida assim. A lei é um comando, é uma exigência. Ela diz, faça isso. Já a graça, por outro lado, é uma declaração de algo que já foi concluído. Ela diz, está feito. E esse contraste vai ainda mais fundo. Enquanto a lei exige algo da gente, a graça nos dá alguma coisa. A lei, quando a gente não cumpre, nos condena. A graça, por outro lado, nos justifica, mesmo a gente sendo culpado. No final das contas, a lei só revela um problema que apenas a graça consegue resolver. Tem uma analogia que é perfeita para isso. A lei é como um espelho. O espelho é ótimo para mostrar que o rosto está sujo, mas ele não tem poder nenhum para limpar. A graça, por sua vez, é a água, que de fato nos lava e nos deixa limpos. Então, se a graça é um presente, como é que se recebe algo assim? O ponto principal aqui é que ela não é como um salário, sabe? Não é algo que a gente ganha por mérito. A diferença é crucial. Um salário é uma dívida que alguém paga por um trabalho que foi feito. Ele foi conquistado. Um presente, não. Ele é dado livremente, sem nenhuma obrigação. A graça é exatamente esse presente e ele é recebido simplesmente pela fé. E para receber esse presente, a única condição é a humildade. É admitir que não dá para se salvar pelo próprio esforço. É por isso que se diz que Deus resiste aos orgulhosos, aqueles que confiam nos próprios méritos, mas dá graça aos humildes. Certo, mas como é que isso funciona na prática? Tem uma história muito poderosa que ilustra perfeitamente essa colisão entre a lei e a graça num cenário da vida real. A cena é super tensa. Um grupo de acusadores traz uma mulher que foi pega em adultério. E eles invocam a lei, que era bem clara e dura. Na lei, Moisés nos mandou apedrejar tais mulheres. A exigência da lei era a morte, ponto final. Só que a resposta de Jesus é totalmente inesperada. Ele não ignora a lei de jeito nenhum. Pelo contrário, ele aplica de uma forma radical. Ele vira o espelho da lei na direção dos próprios acusadores e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E aí, um silêncio tenso toma conta do lugar. Um por um, os acusadores vão embora. Jesus fica sozinho com a mulher e dá o veredito. Mas no lugar da condenação que todo mundo esperava, vem um perdão chocante. Nem eu tampouco te condeno. Isso é pura graça em ação. E é só então, depois do perdão, que vem a instrução. Vai e não peques mais. O ponto crucial aqui é a sequência. O presente da graça é dado antes da ordem para mudar, e não como uma recompensa pela mudança.
E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. O que acontece nas nossas vidas, nos relacionamentos e até na sociedade quando a graça vem antes da exigência de mudança? O que uma abordagem de graça primeiro poderia realmente transformar?